والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد. Respeitados irmãos, não sei se temos irmãos também. Primeiro, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido esta oportunidade de presenciarmos o dia de hoje, que é o dia de Jumu'ah. Dia este que é considerado como Eid, festa semanal para o muçulmano. Mas também não só por termos a sexta-feira, mas sim por termos acordado em vida e de saúde e por termos nos recordado de Allah subhanahu wa ta'ala e dirigimos-nos à sua casa, que é o masjid, que é para cumprirmos com mais uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Estes favores todos que Allah nos concedeu, há 1000 motivos para nós dizermos Alhamdulillah, pois várias pessoas quiseram fazer parte, ou seja, algumas pessoas quiseram ter a mesma sorte como nós, de acordar bem, acordar de saúde, acordar livre de pensamentos errados, acordar livre de qualquer tipo de pressão. Mas, se nós formos olhar para o mundo inteiro, iremos notar, iremos concluir que nós somos pessoas afortunadas por termos tido este privilégio de acordar e dirigirmos-nos à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, respeitados irmãos, enviamos bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeta este que tudo fez para que o Islã chegasse até nós. Houveram pessoas, português custa, houveram ou houve, não sei, mas pronto, vou falar nas duas formas. Houveram pessoas ou houve pessoas que derramaram o seu sangue por causa deste din. Houve pessoas que não viviam de forma tranquila só por eles terem declarado este kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Só por terem declarado este kalima foi motivo de sofrerem perseguições, de não terem vivido à vontade nas suas terras próprias e até de morrerem, só por terem pronunciado este kalima. Hoje, prezados irmãos, nós fazemos e desfazemos. Podemos hoje acordar, dizer que somos muçulmanos e amanhã dizer que já não preciso do Islã. Hoje nós somos muçulmanos, ninguém nos pressiona, ninguém nos persegue. Mas já há pessoas que ontem mudaram o seu rumo, mudaram os seus caminhos, deixaram de pertencer, deixaram de ser aquilo que eles eram, passaram a ser muçulmanos e estão a viver momentos de terror. Portanto, 1000 motivos de a gente enviar bênçãos. Há 1000 motivos para que a gente envie bênçãos, para a gente enviar bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem e o seguirão nesta senda reta. O meu juba parece escorregadio, mas não escorrega. Ou este microfone é de irmão Naim, né? É original ou é pirata? É original. Por isso que o gajo não quer meu juba.
é pirata. Opa. Ok. Prezados irmãos, hoje nós trouxemos como tópico o Taurat, o Zabur, o Injil. Será que são livros autênticos? Eu trouxe este tópico, este tema, quando fui convidado para aqui. Achei que era uma chance de podermos compartilhar este pequeno conhecimento, um conhecimento que todos nós temos, obviamente. Mas é muito mais para aqueles que, através destas plataformas, vão nos acompanhar. Respeitados irmãos, hoje em dia, nós assistimos, sim senhor, uma entrada massiva de pessoas para o Islã. Mas ao mesmo tempo, vamos notar que nos muçulmanos há muita fraqueza em termos de convicção. Nós não somos convictos na nossa fé. Convicção e fé parecem serem coisas diferentes, parecem serem coisas distintas. Nós não somos convictos na nossa fé. Pois você encontra um muçulmano que, mashallah, ele diz que é muçulmano, mas quando lhe aparece alguma informação com relação à sua religião, banalizando neste caso, e banalizando as grandes personalidades desta religião, você verá a ele que a sua fé começa a boiar. Ele já vive desconfiando da sua própria religião. Por isso, nós temos recebido, sim senhor, informações de que várias pessoas estão a abraçar o Islã, mas informação sobre pessoas que estão a abandonar o Islã, ou pessoas que estão a ir para os dois ou os três lados, esta informação não nos chega muitas das vezes. Há pessoas, prezados irmãos, que aos domingos ele vai fazer culto numa outra casa de congregação, ou seja, numa outra casa, numa outra congregação. Às sextas-feiras ele está com muçulmanos e ao longo da semana ele não está no grupo, nem neste, ou seja, não está neste e não está no outro grupo. Ou seja, não é muçulmano e não é da outra religião também, mas sim ele virou ateu. Não sei se faço perceber. E há pessoas como muçulmanas que vivem como muçulmanas e ao mesmo tempo também como pessoas que não têm religião, ateus. Isto tudo por quê? Porque não temos convicção naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós somos. Por isso que temos a abordar aqui, sim. Tens razão. Onde é que é? Aqui? Ajuda lá. Ok. Sim. Por isso que nós trouxemos este tópico que tem a ver com o Taurat, com o Injil e com o Zabur, se de facto são livros de Allah, ou seja, encontram-se na sua forma autêntica, na sua forma original ou não. Prezados irmãos, para analisarmos este facto, primeiro vamos pegar no nosso Corão. O nosso Corão, no Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala diz que revelou o Corão, não é? Revelou o livro com a verdade. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala revelou o livro com a verdade. Qual é este livro? Revelou ao profeta Muhammad um livro com a verdade. Qual é este livro? É o Corão. Depois diz à frente, os hufazes vão me dizendo, vão me ditando se eu estiver errado. Musaddiqan lima baina yadayhi. Este livro
corrobora com os livros que vieram antes dele. Este livro coordena, ou seja, é um livro que confirma os livros que vieram antes dele. Neste caso, o Corão está em consonância com os livros que vieram antes dele. Wa anzala at-Taurata wal-Injil. Allah subhanahu wa ta'ala revelou, fez descer o Taurat e o Injil. Em outras palavras, Allah fez descer a Torá e fez descer o Evangelho. No suratu Bani Israel, no seu versículo 55, lá no fim, Allah diz: Wa atayna Daúda Zabura. Allah concedeu a David os salmos. Até aqui nós percebemos, como muçulmanos, nós percebemos que os livros que vieram antes do Corão não são da autoria de alguém, não são livros que pertencem a um indivíduo ou a um grupo de pessoas, mas sim são livros pertencentes a Allah subhanahu wa ta'ala. O que quer dizer que quem deve falar, quem falou nesses livros é Allah subhanahu wa ta'ala. Está claro, através do Corão não temos nenhuma dúvida sobre os livros que vieram antes do Corão. E agora, historicamente, estes livros ainda estão na sua forma original ou não? É difícil nós falarmos de Taurat, é difícil nós falarmos de Zabur, é difícil nós falarmos de Injil sem falarmos da Bíblia. Por quê? São livros que se encontram condensados, que se encontram, que se encontram dentro da Bíblia. Por isso, são livros que foram mencionados dentro do Corão e nós vamos olhar para a história destes mesmos livros, que é para podermos apurar a sua veracidade. Respeitados irmãos, no século III, havia um rei chamado Ptolomeu II Filadélfio. Este rei, ele juntou as pessoas que era para poderem traduzir as escrituras, ou seja, alguns textos chamados textos massoréticos. Os textos massoréticos eram muitos. Textos massoréticos, estamos a falar de algumas escrituras divinas, consideradas como escrituras divinas. E estas escrituras estavam em língua hebraica. Todos sabem, os estudiosos sabem, que Musa, alayhi salatu wassalam, o seu idioma era o hebraico. Portanto, estes textos encontravam-se em hebraico. E este rei, atenção, quando nós lemos a história, quando nós estudamos a história, temos que ter sempre em mente, para aqueles que já assistiram alguns programas meus, vocês viram a palestra que eu fiz em Quilimane, a palestra e era debate ao mesmo tempo, onde eu falava e tomava atenção. Eu falava da fundação das igrejas e falava dos seus fundadores e falava das suas datas e eu tomava sempre atenção, que olha, Cristo foi de Palestina. Como é que a igreja X ou Y é fundada num sítio X e não fundada na Palestina? E tomem esta atenção também. Aqui estamos a falar de um certo rei que diz para que as pessoas traduzam uma certa escritura. Estamos a falar de uma pessoa, estamos a falar de um rei e não estamos a falar de um profeta. Temos que ter, quando nós vamos ler a história, quando nós vamos investigar a história, temos que ter esta atenção de, aqui está-se a narrar deste fulano. Qual foi o nível de consideração diante de Allah? Este fulano,
qual foi a sua ligação com Allah? Este fulano, qual foi a sua ligação com Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, estamos a falar aqui de um rei que mobiliza as pessoas para poderem traduzir um certo texto, ou seja, certos textos. Para poderem traduzir certos textos. Com a autorização de quem? Será que foi com a autorização de Allah? Por isso, quando nós vamos ler história, temos que ter sempre esta atenção. Atenção de procurarmos saber se foi ordem de Allah ou foi uma iniciativa própria. Portanto, este indivíduo teve apenas uma iniciativa e falou para com as pessoas que era para virem traduzir certos textos. E estes textos, como é que foi feita a canonização? Ou seja, como é que eles souberam que estes textos são fiáveis e confiáveis, que é para poderem ser utilizados para guiar os seres humanos? Como é que foi feita esta seleção? Como é que eles conseguiram, digamos, trazer a veracidade destes textos? Portanto, aqui já começa a nascer uma certa dúvida. Portanto, traduz para o grego, do hebraico para o grego. Esta tradução, vamos lá, a primeira, ou seja, o que foi traduzido chama-se masorético. Masorético ou massorético. E depois a tradução chama-se Septuaginta. A tradução ficou completa e passou a se chamar Septuaginta. Portanto, na Septuaginta encontramos lá dentro o tal Taurat, encontramos outros livros, encontramos lá dentro o Zabur. Não temos ainda o Injil, porque estas traduções foram feitas desde o ano 3 antes de Cristo até o ano 1 antes de Cristo. Lá não tínhamos ainda o Evangelho, ou seja, o Injil. Agora, já começamos aqui a perceber que o texto masorético foi traduzido para o grego. Agora, isto é, chamava-se por grego koiné, né? Grego comum, uma língua que se falava, é que nem inglês hoje, não é? Inglês, muitos países falam inglês. Portanto, traduziram também para o grego koiné, porque era uma língua que o Mediterrâneo falava, mas traduziram. Nesta tradução, para onde é que foi os textos originais? Sumiram e não deixaram nenhum rastro. Este é o primeiro, digamos, primeira conclusão que nós tiramos de que há aqui alguma coisa por se desconfiar. Será que o Taurat e o Zabur, que está dentro da Septuaginta, é na verdade fiável? Se é fiável, queremos ver o original. Onde é que está? Hoje, quando tu vais autenticar um documento, o que é que faz? Se você só vai com autenticação, ou seja, vai com cópia, é aceito este documento? Não. Querem o documento original. Então, onde é que está os textos originais? Sumiram sem deixar rastro. E tivemos agora a era de Isa ou Cristo. Depois dele ter saído desta face da terra, também circularam vários textos. Porque, propriamente dito, Isa não deixou nenhum livro chamado Evangelho. Fizeram, sim senhor, ou seja, escreveram aqueles que testemunharam a vida de Isa alayhi salatu wassalam. Por isso que circularam vários textos, né? Circularam vários textos. E houve esta confusão até Niceia 325, a história vocês todos conhecem. Mas o que eu quero agora é que conheçamos mais uma tradução do grego para o latim. Há um certo padre, ou seja, um estudioso, um teólogo chamado São Jerônimo. São Jerônimo traduziu do grego para o latim. E esta Bíblia chama-se Vulgata. Atenção, temos lá a Septuaginta, lá dentro encontramos o Taurat e o Zabur. Onde é que está o original? Não existe o original. Só está em
está em grego, koiné, e depois temos o latim, a Vulgata. Onde é que está o original? Não existe o original. Qual era a língua falada por Isa? A língua falada por Isa era o aramaico. E quando nós vamos tentar falar ou seja, trazermos isto à mesa de debate, somos ditos, sim senhor, que não. No tempo de Isa falava-se grego, no tempo de Isa falava-se aramaico, no tempo de Isa falava-se latim e falava-se o hebraico. Tudo bem, mas qual era a língua de Isa? Era o aramaico. Onde é que estão as escrituras que Isa deixou? Ou seja, em língua de Isa. Não existe. Se não existe, como é que nós podemos confiar nessas escrituras para dizer que são escrituras de facto que vieram de Isa, ou seja, de Allah para Isa alayhi salatu wassalam? Como é que nós podemos confirmar? Não temos como confirmar porque as pessoas fizeram as suas traduções a bel prazer. Poderiam trocar, poderiam mudar. E é isso que nós vemos até hoje, uma confusão, versões atrás de versões, porque a originalidade destes livros não existe. Prezados irmãos, o tempo na verdade é muito curto, há sempre um ciúme por parte do tempo, não é? Faltam apenas 2 minutos de acordo com a orientação que tive quando fui convidado para este lugar. Respeitados irmãos, de forma muito rápida, nós, como muçulmanos, precisamos conhecer melhor a nossa religião e o nosso Corão, porque não existem hoje livros que podem nos orientar senão o Corão. Nós encontramos muita dúvida em alguns muçulmanos para com seu próprio livro, que é o Corão. Esta dúvida reside pelo facto de nós não conhecermos a originalidade do Corão. Procurem saber com os teólogos, do mesmo jeito como nós temos a história da compilação desses livros, procurem saber com os teólogos a respeito da compilação do Corão. Vocês irão notar que, na verdade, a originalidade do Corão é indiscutível. Ninguém pode discutir. Ninguém pode dizer, ninguém pode desconfiar o Corão, porque as suas histórias estão cheias de verdade, ou seja, a sua compilação, a sua cronologia está cheia de verdade que não pode trazer nenhuma dúvida para nenhum muçulmano. Infelizmente, respeitados irmãos, nós como muçulmanos menosprezamos o nosso próprio livro ao ponto de mandamentos que estão dentro do Corão, nós os atropelamos e preferimos seguir mandamentos humanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o tawfiq. Eu sei que não falei quase nada daquilo que eu havia preparado, mas, inshallah, nas próximas oportunidades, talvez, podemos tentar desenvolver de forma mais detalhada, talvez nas sentadas com mais tempo. Aqui é um compromisso, não é? Hora X temos que sair. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê o tawfiq disso que nós acabamos de ouvir, curtas palavras que nós acabamos de ouvir, e faça de nós verdadeiros muçulmanos. Em gesto mesmo de despedir-me de vós, prezados irmãos, inshallah, em setembro, como sabem, nós pertencemos à caravana de Dawa. Em setembro, inshallah, nós estamos aí para Lixinga. Estaremos em Lixinga, vamos lá fazer uma digressão, não é? Pelos distritos de Kwamba, Lago Nyassa, Mandimba e Lixinga. Queremos pedir os vossos duás, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite este trabalho e que faça com que, através deste trabalho, algumas pessoas orientem-se para o caminho certo. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós e de vós. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.